Olá, seja bem-vindo à RDTV. A gente conversa agora com o secretário de Orçamento e Planejamento de Santo André, Alberto de Souza, para fazer um balanço aí desses primeiros 6 meses de gestão do prefeito Carlos Grana e também falar sobre o PPA, um balanço de como é que foram essas plenárias, o conselho que foi eleito para cuidar disso tudo. Secretário, em primeiro lugar, obrigado por conceder essa entrevista para a gente. E a primeira pergunta não pode ser outra senão um balanço desses primeiros 6 meses, considerando a dívida que vocês herdaram, que hoje beira os 110 milhões, e aproveitando também, né, diante disso, quais são as medidas que vocês estão tomando para tentar sanar essa questão? Então, boa noite, Clébio, prazer. É uma oportunidade muito grande aqui conversar com os telespectadores do Repórter Diário e poder comunicar aqui informações de caráter de interesse público, informações da administração, né? Então, o balanço que a gente tem desses 5 meses, né, estamos começando o 6º mês da gestão do prefeito Carlos Grana, é bastante positiva, né? Aquilo que nós encontramos na prefeitura em termos de déficit orçamentário na ordem de 110 milhões, a cidade relativamente ou bastante abandonada do ponto de vista da manutenção, né? Da roçagem, da limpeza de bocas de lobo, de rio, da iluminação, enfim, uma série de problemas. Para nós encaramos isso como um grande desafio, né? Isso não nos assustou, vimos que era preciso, mesmo diante dessa situação bastante adversa, a gente ter capacidade, criatividade, ousadia para resolver os problemas, que é para isso que o prefeito Carlos Grana foi eleito, e foi com esse propósito que ele veio e está já, nesses 5 primeiros meses, demonstrando uma capacidade muito grande, primeiro, de articulação, né? Haja vista hoje, por exemplo, a nossa situação em relação à Câmara Municipal, que ela já está bastante positiva. Já temos hoje na nossa base aí cerca de 14 vereadores apoiando o governo, seja na cidade, conversando com vários grupos organizados, com empresários, com sindicatos, com formadores de opinião, ou seja, demonstrando claramente, de forma transparente, como nós encontramos e o que nós queremos e vamos fazer. E o dado novo é que o prefeito Carlos Grana, ele conseguiu em pouco tempo, espaço de tempo, trazer algumas realizações já buscando apoio junto ao governo federal, né, que sempre foi um parceiro de Santo André, dessa vez está de forma mais efetiva, trazendo projetos que eu quero comentar um pouco mais aqui com vocês. E eu acho que o grande ápice desses 5 meses foi que nós estabelecemos com a população um diálogo aberto, que foi através do PPA participativo, que é elaborar o plano plurianual de forma participativa, consultando a população. A gente vai falar já ainda nessa entrevista dessa questão do PPA participativo, da eleição desse conselho, mas antes, secretário, é importante falar sobre o quanto é válido esse trabalho que vocês estão fazendo, inclusive o secretário, de antecipar algumas possíveis contestações junto ao Tribunal de Contas da União, aliás, Tribunal de Contas do Estado. Para esse momento, de que maneira o secretário deve tentar antecipar algumas coisas para evitar problemas futuros? Quais são as pontas desse iceberg que devem ser vistas com cuidado? Afinal de contas, o orçamento é o que, de certa forma, engessa ou não, ou libera de uma forma tranquila as ações da prefeitura, não é? Então, em relação ao déficit especificamente, né, dos 110 milhões, a primeira tarefa que nós fizemos foi estabelecer um comitê de orçamento e custeio para fazer o monitoramento do orçamento. Então, nós tivemos que fazer um contingenciamento de 34% do orçamento de todas as secretarias, tivemos que fazer uma revisão dos contratos e estabelecer uma diminuição, uma redução no custeio com vista a tentar eliminar esse déficit, que é restos a pagar do governo anterior, ainda no ano de 2013. A nossa avaliação hoje é que é muito difícil fazer isso, porque a cidade tem muita demanda, muita carência, e a nossa expectativa é que a gente vai conseguir, sim, suprimir, não totalmente, mas uma parte desse déficit, e vamos passar uma parte, provavelmente, desse déficit para 2014. As medidas, além dessas que eu já citei, que nós adotamos, também é tentar ou buscar aumentar a receita. De que forma? Aprimorando a nossa arrecadação, o mecanismo de arrecadação do nosso IPTU, do nosso ISS. Assim a gente consegue elevar melhor aumentar a nossa receita, o que ajuda também a diminuir o déficit.
O que nós vamos ter que conversar com o Tribunal de Contas do Estado é que esse déficit que a gente vai passar para o ano que vem, ele existe em decorrência de uma herança e que nós vamos tentar equacioná-lo e vamos equacioná-los no ano de 2014. Então, sempre um debate que é apresentando as condições que você recebeu e as propostas de como resolver, é um diálogo importante com o Tribunal de Contas do Estado. Em relação ao PPA, o secretário tem até alguns documentos que trazem dados importantes aqui. Qual foi a principal demanda ou quais foram as principais demandas da população e que avaliação o secretário já faz desse primeiro momento aí, antes da gente falar da eleição do Conselho, não é isso que também é extremamente importante e me parece que uma questão, uma prerrogativa de vocês, né? Me parece que em São Bernardo, que era a cidade que trabalhava com isso de maneira adiantada aqui na região, não tinha esse Conselho até então. Perfeito. Santo André já tem, das administrações do PT, a experiência do orçamento participativo, que nós fizemos nos 12 anos, 3 gestões consecutivas. Nós tivemos no AP mais de 300 prioridades que foram aprovadas nas plenárias, elas foram executadas. E o que demonstra para nós o seguinte, quer dizer, a participação, é isso que nós acreditamos e conferimos, ela qualifica a ação do governo. Porque quando você ouve a população que vivencia o território, a região, ela sabe também dizer do problema e da forma melhor de resolvê-lo. Com base nisso, com essa experiência e espelhado na experiência de São Bernardo que fez o PPA participativo, nós adotamos essa metodologia este ano. E para nossa surpresa, quer dizer, nós fizemos 20 plenárias regionais, fizemos 4 plenárias setoriais e 20 regionais. E nos impressionou que a população estava ávida para discutir. Eles queriam debater, tiveram presentes, então nós conseguimos, nas 20 plenárias regionais, mais as setoriais, atingir cerca de 7.000 pessoas. Então, para nós, está dentro da nossa expectativa. 7.000 pessoas, e que elas vieram e debateram um tema que é mais rígido, mais técnico, que é o PPA, que é você planejar a cidade para os próximos 4 anos e definir diretrizes. E o grupo, a gente conseguiu em 3 horas fazer essa discussão com a população, que além de apontar as diretrizes para os 11 temas que nós apresentamos, eles apresentavam também demandas que tinham ali no local, né? Então foi muito interessante. Os 2 temas mais procurados foram na ordem de habitação e saúde, muito próximos, cerca de 40% das pessoas que participaram desse processo queriam discutir esses 2 temas. São 2 temas que são emergentes, né? Tinha a saúde numa situação bastante complicada na cidade e que por isso a gente vê lá essa situação, isso se refletiu na discussão. E para isso nós temos inclusive um plano já para os próximos 4 anos que foi apontado no PPA para resolver os problemas da saúde. Então o PPA, ele foi para nós, algumas pessoas até citaram que, olha, vocês gastaram muito com o PPA. Para nós não é um gasto, é o contrário, é um investimento. Se você acredita nessa metodologia, nessa forma de governo, nesse método da participação, da inclusão da população na discussão, você tem que investir. Isso é investimento para nós. Investimos sim. Cada plenária nós tínhamos uma estrutura adequada para a população, para ela chegar, sentar, fazer o seu cadastramento eletrônico, voto eletrônico, tinha telão, microfone, tinha toda uma estrutura para garantir. Participação, você tem que garantir as condições para ela acontecer. Então, para nós foi um grande investimento que nós fizemos, porque hoje nós temos um banco de dados que são 660 diretrizes, que eles indicaram como prioritárias, e mais um banco de dados de recomendações que eles acham que em cada região tem que ser feito. E nós vamos, em cima desse banco de dados, traçar um planejamento para os próximos 4 anos. Então foi um investimento muito importante e teve uma grande ressonância junto à população. É esse sentimento que a gente tem. Quando o secretário fala do plano para a educação, talvez seja importante a gente detalhar um pouco, aprofundar um pouco mais isso, porque é uma demanda antiga já, e nos últimos 4 anos, por incrível que pareça, algo que ficou muito a desejar para os munícipes. Dá para falar um pouquinho o que é esse plano, quanto que vai ser destinado, como é que vai funcionar? Então, na educação, o que nós identificamos, tem um déficit muito grande em creche, vagas para creche, né? E o interessante é que o governo federal tinha oferecido para várias cidades, não é só para Santo André, né?
de acordo com o número de crianças que tem, eles ofereceram um recurso para a construção de creches. E Santo André tinha direito a 11 creches, ou 12, né? Não me lembro exatamente o número agora. E o governo anterior fez opção por apenas uma. Então nós agora, já no começo do governo, nós colocamos no nosso desafio possibilitar construir mais 4.500 vagas novas de creche nessa gestão. Então nós já fizemos inscrição no PAC do governo federal por mais 10 creches. Vamos construir uma creche em parceria com o shopping da Brooksfield. Vamos construir uma creche em parceria com o governo do estado. Então eu falei de mais 10, 11, 12 e mais 5 creches nós vamos construir ou reformar com recursos próprios, o que dá um total de 17 creches que vai nos possibilitar não só criar vagas para a lista de espera que a gente tem hoje, mas já criar, né, vagas para demandas futuras. Então esse era um grande problema na área da educação que nós resolvemos, e se junta a esse um outro desafio que nós colocamos no nosso programa de governo, é que nós queremos e pretendemos que os alunos do ensino fundamental, que saem da primeira fase do ensino fundamental, eles saiam com a capacidade de leitura e de compreensão, né? Então, porque tem um grande problema desses alunos que saem e não saem alfabetizados. E aí a continuidade do estudo dele fica prejudicada. Para isso será necessário um grande investimento na formação dos professores, nas condições de melhorias da escola. Então, estamos atacando nas duas áreas que são fundamentais para nós, atacando no bom sentido, que é a criação das vagas em creches, para creches, isso para os 4 anos, né? E a melhoria da qualidade do ensino com vistas a que esses alunos tenham continuidade de forma bastante proveitosa dos seus estudos. Eu não sei te dizer hoje quanto que vai custar toda essa construção. Sei que tem recurso para isso. Parte do recurso é do governo federal, o governo estadual, da parceria com a Brooksfield, porque eles têm que disponibilizar uma área, né, quando se constrói um empreendimento desse, para a área pública. Então vai ser uma creche. Então é um investimento muito importante. Seria prematuro eu falar do valor total dele agora, né? Mas que a gente vai conseguir, na educação, dar um salto de qualidade grande nessa gestão. Secretário, aproveitando os dados que o senhor tem em mãos, e tendo em vista que saúde e habitação foram os 2 pilares aí eleitos pela população como prioridades, dentro dessas 2 áreas, o que dá para prever de principais investimentos? Então, na área da habitação, nós temos também, no programa de governo, nós tínhamos apontado que faríamos 3.000 unidades. No nosso planejamento, nós revisamos isso para 5.000 unidades. Então, nós pretendemos entregar nessa gestão, nos 4 anos, 5.000 unidades. Com base em que nós fizemos isso? Alguns projetos que já estavam em andamento, alguns que vinham da época do governo do prefeito João Vameleno, outras do prefeito Aidan, que estavam parados. Essas obras, nós demos início a ela, uma parte entregamos, o conjunto Juquiá, entregamos uma parte de unidades no bairro Alzira Franco, e entregaremos esse ano 1.000 unidades. As outras 4.000 unidades, nós estamos fazendo agora um planejamento de áreas, então já temos áreas disponibilizadas, e nós vamos fazer um plano de construção dessas unidades em conjunto com o governo federal. Não é recurso nosso, não temos recurso próprio. Então, junto ao PAC, Minha Casa Minha Vida, nós vamos construir priorizando as famílias que moram em área de risco, né? Priorizando famílias que moram em núcleos habitacionais. E tem uma coisa interessante que apareceu no PPA, é que tem pessoas que falam assim, olha, vocês pensam em habitação só quem está em área de risco. Mas eu, por exemplo, né, não ganho o suficiente para ter uma casa própria, pago aluguel, e vocês não vão pensar em mim? Então nós definimos uma diretriz no PPA, vai ser pensar em produção habitacional para famílias que pagam aluguel. Ou seja, não pode ser o PAC, porque Minha Casa Minha Vida é para famílias de baixa renda, mas pensar no empreendimento numa forma de que contemple também quem paga aluguel hoje, que possa ser beneficiado. Na área da saúde, nós temos já uma grande demanda que apareceu
que é interessante, que é humanização da saúde. Não teve muita solicitação de construção de hospital. O que a população quer? Um atendimento mais humanizado, que é aquele médico que te examina olhando no olho, te apalpando, te pegando, te dando atenção, não só te encaminhando para fazer um exame, né? Então, é qualificar o atendimento, seja do atendente, do enfermeiro ou do médico, no tratamento com o paciente. Agora, nós temos um plano também para a saúde, que nós vamos fazer, como Santo André tem cerca de 700 mil habitantes, nós temos direito a ter 7 UPAs, unidade de pronto atendimento, que funciona 24 horas. Nós vamos fazer, nessa gestão, tem 3 hoje, tem uma que foi construída aqui na Avenida Perimetral, que ela não atende às condições técnicas, então ela vai ter que ser desativada, e ali vai ser um centro de diagnóstico, que é uma novidade, porque hoje você, no serviço público, você faz um exame de sangue, para fazer demora e o resultado demora. Então nós vamos ter um centro de diagnóstico para fazer exames. Então nós vamos construir mais 5 creches, 5 UPAs, né? 5 UPAs. As regiões, 4 delas já estão até definidas, uma na região do Camilópolis, outra na região do Capuaba, uma na região do Centreville e outra aqui no Jardim Cristiane. Não tem o terreno ainda, mas já tem a área definida, né? Nós vamos fazer um hospital, terminar um hospital que o governo anterior começou e não terminou, ali na Vila Luzita, que será um hospital de retaguarda, apoio ao centro hospitalar para receber pacientes de doenças crônicas. Vamos fazer também um centro odontológico, também em parceria com o governo federal, e tem no horizonte aí fazer um hospital de médio porte, que é um investimento muito maior, está sendo estudado, sempre em parceria com o Ministério da Saúde, de forma que a gente vai ter, além desse atendimento que eu falei, desses serviços, nós temos as UBSs, né, que estão sendo reformadas, ou seja, nós vamos ter um plano de rede, de reorganização da rede de saúde bastante importante. E tem vários serviços que a saúde já vem desenvolvendo, que vai dar continuidade, né? Então, o programa de saúde da família, o programa de que é possível vencer em parceria com o governo federal, enfim, uma série de projetos na área da saúde. Então, a gente sai do PPA com uma demanda grande e nós vamos devolver. Em agosto, o prefeito volta para conversar com a população, dizendo, olha, que plano que nós vamos, a partir da discussão com vocês, aprovar, né? E quem vai aprovar esse plano, ao final, é a Comissão Municipal de Planejamento Participativo, que foi eleito no processo do PPA. É justamente isso que a gente quer encerrar a entrevista. Esses conselheiros, como é que foi a eleição, quem são esses conselheiros e de que maneira eles vão agora atuar ao longo de todo o processo de colocar tudo isso em funcionamento? Então, dia 3 foi a posse, ontem foi a primeira reunião, são 20 representantes eleitos da sociedade civil, são 20 titulares, mais 20 suplentes, e 20 do governo, né? Então nós fizemos ontem a aprovação do regimento, eles foram eleitos democraticamente, eleição eletrônica, eles apresentavam uma proposta e teve, por exemplo, um deles que teve 220 votos, ou seja, perto de que alguns vereadores tiveram, candidatos a vereadores. Então, foi uma eleição bastante interessante. Eles vêm com uma representação muito importante da região deles. Nós vamos primeiro capacitá-los. Então, segunda-feira já vai ter uma formação com eles, com Pedro Pontual, que é um especialista nesse tema da participação, da gestão democrática, que trabalha no Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República, já vem aqui para conversar com eles. Então faz uma capacitação com eles. Depois da capacitação, a gente entra no processo de discussão das diretrizes. A ideia é sempre buscar o consenso, por isso que para qualquer proposta ser aprovada precisa de 2/3, como são 20 nossos do governo, 20 deles, então precisa sempre ter 30 para aprovar qualquer proposta, né, para que nenhum ou nem outro passe por cima, né? Então foi um processo interessante, rico, que as pessoas estão muito assim, confiantes no governo. É isso que eles nos passam, né? Falam, olha, abriu esse espaço, eles aderiram ao espaço, estão confiantes e vão nos ajudar a fazer com que o governo Carlos Granda consiga atingir seus objetivos, suas metas, aquilo que ele colocou no seu programa de governo.
Tá certo, secretário? Obrigado pela entrevista, pela disposição em nos atender. Certamente a gente vai acompanhar essas demandas e vai falar com o senhor outras vezes. Tá bom, eu agradeço essa oportunidade, estamos aqui à disposição. É muito importante ter esse espaço para conversar com vocês e com a população, né? Divulgar aquilo que nós estamos fazendo para a cidade. Tá bom? Muito obrigado e boa noite. Obrigado, secretário, mais uma vez. Obrigado a você que acompanha essa entrevista. Lembrando que outras estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.